Olá a todos, estamos juntos para fazermos questões de infecção neonatal precoce e tardia. Primeira delas, uma criança de 3 meses é atendida na unidade básica de saúde com obstrução nasal, coriza sero-sanguinolenta, inapetência e choro contínuo. Ao exame físico apresenta-se hipocorada, uma cruz em 4, ictérica, uma cruz em 4, com aumento do volume abdominal devido à hepatosplenomegalia. A criança ganhou apenas 700 gramas desde o nascimento. Constataram-se pequenos condilomas no períneo. A mãe relata não ter realizado nenhuma consulta pré-natal, tendo sido parto normal por uma parteira em casa. Assinale a opção em que são apresentadas a hipótese diagnóstica e a conduta terapêutica adequada ao caso. Então a gente tem aqui uma criança de 3 meses, já passou da fase neonatal, que tem uma coriza sero-sanguinolenta, choro contínuo, ictérica, hipocorada, hepatospleno, tem que pensar em infecção congênita. Ganhou apenas 700 gramas desde o nascimento, deveria ter ganho aí uns 2,1 kg pelo menos, ganhou só 700 gramas. Pequenos condilomas no períneo. Tudo isso aqui me aponta muito para sífilis congênita neonatal, sífilis congênita precoce. Foi neonatal e agora, até os 2 anos, considerada precoce. A mãe relata não ter realizado nenhuma consulta pré-natal, então ela não fez VDRL, tendo sido parto normal por uma parteira em casa. Não fez VDRL. Qual é a opção adequada? Uma sífilis congênita tardia? Tardia aparece depois de 2 anos de idade. Precoce? Sim. Tardia? Não. Precoce? Sim. Trata como? Claritromicina ou penicilina? Penicilina intravenosa ou intramuscular durante 10 dias. Isso depende também no paciente com sífilis congênita, punção lombar, tem neurosífilis, tem alteração de proteína de celularidade ou VDRL positivo no líquor, sífilis, neurosífilis, tem que tratar com penicilina cristalina, intravenosa. Se não tem alteração no líquor, aí pode ser intramuscular ou intravenosa. Então, na sífilis congênita, é o que eu digo, alguém tem que ser cristalino, ou a penicilina ou o líquor. Se o líquor for cristalino, ok. Se ele não for, tem que ser penicilina cristalina, que é intravenosa. Resposta certa, a letra D de dado. Um lactente de 3 meses é trazido pela mãe ao ambulatório de pediatria. A mãe refere que há 1 mês a criança começou a apresentar coriza mucossanguinolenta, irritabilidade e choro fácil. Ao nascimento, pesou 2,2 kg, perímetro cefálico 35, comprimento 48. Exame físico, dor à mobilização do braço esquerdo, um choro intenso. Coriza mucossanguinolenta bilateral, erosões no lábio superior, palidez cutânea mucosa, fígado a 3,5 do rebordo costal direito, 3,5 do apêndice tifoide, baixa 4 centímetros do rebordo costal esquerdo. Então tem hepatospleno, coriza mucossanguinolenta e esse choro e dificuldade de mobilização do braço esquerdo. Considerando a principal hipótese diagnóstica, mais um caso de sífilis congênita, quais são, respectivamente, o exame a ser solicitado e o resultado mais provável? TC de crânio e velamento do seio da face. TC de crânio, calcificação craniana cortical. Radiografia de crânio, microcefalia e estruturas cranianas parcialmente soldadas. Radiografia de ossos longos, lesões osteolíticas na epífise e espessamento periosteal. A gente tem aqui, um quadro de sífilis, a pseudoparalisia de Parrot. A criança consegue mobilizar com dificuldade o braço, nesse caso esquerdo, porque tem dor, porque tem periostite e tem osteocondrite, que é o que dói mais da sífilis congênita. É uma pseudoparalisia, não é uma lesão nervosa, muscular, ela tem uma lesão óssea que causa muita dor e ela fica com o membro parado. Está aqui, ó, na foto, a periostite, esse osso como se fosse com a borda duplicada, uma inflamação do periósteo, e a osteocondrite, que você observa próximo à articulação, na região proximal dos ossos longos. Está aí uma osteocondrite, que é o que dói de verdade, levando à dificuldade de movimento, à pseudoparalisia de Parrot. Então, a resposta certa aqui, raio-x de ossos longos, que faz parte da investigação da sífilis congênita. Tem que pedir hemograma, líquor e raio-x de ossos longos para avaliar a presença de osteocondrite e periostite. Um paciente com 2 meses de vida foi atendido no hospital apresentando há 1 mês
Coriza mucossanguinolenta, sempre lembrar da sífilis. Choro, a mobilização do braço. Olha a pseudoparalisia de Parrot. Nasceu a termo, peso 2 quilos. Foi pequeno para a idade gestacional, comprimento 47 centímetros, perímetro cefálico 34. Ao exame físico, mostrava-se ativa e hidratada. Chorava a manipulação do braço esquerdo, edema em porção proximal do úmero. Na ausculta, o murmúrio vesicular estava bem distribuído e as bulhas cardíacas rítmicas. No abdômen, fígado aumentado, 4 centímetros do rebordo costal direito e 4 centímetros do apêndice tifoide, baço a 4 do rebordo costal esquerdo. Exames: hemoglobina 9,5, hematócrito 28, tem anemia, tem leucócito de 8.000, segmentados 43%, linfócitos 55%, monócitos 2%. Plaqueta 155.000, ali no limite inferior. Bilirrubina 1,5, TGO 11, TGP 58, um pouquinho aumentada. Solicitado internação para investigação, qual é a conduta adequada após admissão? Suspeita de sífilis. Pesquisa de treponemas no sangue, estudo do líquor, radiografia de ossos longos, iniciar penicilina cristalina intravenosa. Ultrassom de abdômen total, raio-x do úmero, fundoscopia, ganciclovir. Ganciclovir trata bem citomegalovírus. Raio-x de crânio e úmero, iniciar sulfopirimetamina. Toxoplasmose? Não. Avaliar função hepática, raio-x de ossos longos, iniciar a ciclovir intravenoso. Para herpes? Também não. Estamos com a sífilis. A pesquisa do treponema será por sorologias. Estudo do líquor, raio-x de ossos longos, penicilina cristalina, perfeito. Letra A é a resposta. Um recém-nascido com 36 semanas de idade gestacional, parto cesáreo, apegar 6,8, peso de nascimento 2,100, pequeno para a idade gestacional, evoluiu com sintomas precoces e graves nas primeiras 24 horas de vida de icterícia, hepatosplenomegalia, elevação das enzimas, anemia, trombocitopenia e hemorragia. Então eu tenho uma hepatospleno, trombocitopenia, hemorragia nas primeiras 24 horas de vida de uma criança que nasceu pequena para a idade gestacional. Microcefalia, calcificações cerebrais periventriculares, microftalmia, corioretinite e surdez. A principal hipótese diagnóstica para essa infecção congênita e o tratamento de escolha são, respectivamente, ela foi descrito uma criança com doença de inclusão citomegálica pelo citomegalovírus, um quadro importante ao nascimento. Então a criança tem microcefalia, calcificações cerebrais, característico da infecção congênita pelo CMV, calcificações periventriculares, ao contrário da toxicogênita, que as calcificações são grosseiras, espalhadas. Então, no citomegalovírus, calcificações periventriculares, ele descreveu bem aqui, calcificações periventriculares, hepatospleno, trombocitopenia, anemia, corioretinite, surdez. Vamos pensar em que doença congênita? Citomegalovírus. Tratamento para doença de inclusão citomegálica. Ganciclovir. Resposta certa, letra B de bola. E qual é a principal sequela a longo prazo da infecção congênita pelo citomegalovírus? Aí tem aquela frase que diz: CMV, citomegalovírus. CMV, mas eu não te ouço, porque a surdez é a principal sequela. Na sífilis congênita não se observa a ortite tabes dorsalis, Hagades periorais e tibia sabre, fronte olímpica e nariz em cela, palato em ogiva e dente de Huntington. Vou voltar aqui na pergunta. Sífilis congênita precoce até 2 anos. Sinais e sintomas. Após 2 anos, a sífilis congênita tardia mostra tibia sabre, fronte olímpica, nariz em cela, dente de Huntington, palato em ogiva também pode acontecer, mas a ortite e tabes dorsalis a gente vê na sífilis em adultos, não a congênita. Então, não vemos na congênita, letra A, a ortite e tabes dorsalis. Um recém-nascido com 36 horas de vida, parto normal a termo, peso 250, a termo com 250, pequeno para a idade gestacional. Crise convulsiva tônico-clônica, com 36 horas de vida. Ao exame, além da hepatospleno, foi observada a microftalmia. Sugere infecção congênita. Encaminhado ao oftalmologista. Fundoscopia, corioretinite. Qual é a principal infecção congênita que leva à corioretinite? A hipótese diagnóstica provável para o caso.
Chagas, sífilis, toxoplasmose ou rubéola? Corioretinite, principalmente na toxoplasmose congênita. E é interessante o seguinte, se há a infecção pelo toxoplasma intraútero, congênita, e a criança ao nascer não é tratada com a sulfadiazina mais a pirimetamina, mais o ácido folínico para evitar anemia megaloblástica às custas do tratamento, mas se a criança não é tratada, quantos evoluirão com cegueira parcial, que seja, mas perda de capacidade visual? Na toxicogênita, se você não trata a toxicogênita, praticamente todos, 100%, vão evoluir com alguma perda visual pela corioretinite da toxoplasmose congênita. Letra C é a resposta. A sepse é definida como um quadro tóxico infeccioso generalizado grave, caracterizado por quadro clínico múltiplo e variado, geralmente acompanhado de hemoculturas positivas para bactérias, fungos e outros. Os agentes etiológicos variam com a idade. Com o aumento da faixa etária, diminui a incidência dos gram-negativos. Gram-negativo, infecção pela Escherichia coli, mas nos recém-nascidos. E aumenta de outros patógenos. Então, saiu da faixa de recém-nascido, vai para uma faixa maior, deixa de haver infecção pelos gram-negativos e a incidência e aumenta de outros patógenos. Assim, nos lactentes, os agentes etiológicos passam a ser. Quais são os principais agentes etiológicos de infecção nos lactentes? A Escherichia coli sai de cena, ela que estava presente no recém-nascido, junto com o Strepto B, e entra quem no lactente? Staphylococcus aureus e anaeróbios, Pseudomonas e Klebsiella, Strepto do grupo B e Listeria ou Pneumococcus staphylo. No lactente, infecção pelo Staphylococcus e também pelo pneumococo. Destaque para o pneumococo, letra D de dado. Com relação às infecções do recém-nascido, assinale a afirmativa correta. O recém-nascido é suscetível à infecção em decorrência de suas peculiaridades, como cicatriz umbilical aberta e imaturidade imunológica, certo? Tá certo. Ele é sujeito à infecção em função de um coto umbilical ali que pode se infectar, pode fazer uma onfalite, além de ter uma deficiência imunológica, entre aspas, por uma imaturidade. Letra A está certa. Na vida intrauterina, a maneira mais comum de contrair infecção é via vaginal. Não, intrauterina, a bolsa protege. A passagem do recém-nascido pelo canal de parto predispõe a infecção pelo pneumococo Staphylo aureus. Não. Predispõe a infecção pelo Strepto B, pela Escherichia coli, germes que povoam o períneo materno. São considerados agentes etiológicos de grande expressão no período neonatal. Micoplasma? Não. Listéria, até que sim, mas micoplasma não. E a listéria não é o principal. O principal é o Strepto do grupo B, que é o principal de sepsis, e a Escherichia coli. A deficiência de IgM no recém-nascido não implica em risco aumentado de infecção para bactérias gram-negativas? Implica sim. Então, resposta certa, letra A. O recém-nascido é suscetível à infecção em decorrência de suas peculiaridades, como cicatriz umbilical aberta e imaturidade imunológica. Até a próxima.